estão tratando muito desse assunto, sobre a volta de Jesus. E a gente olha, a gente pensa, não podemos olhar para esse assunto como um assunto sem importância. Pelo contrário, isso tem uma importância fundamental para mim e para você. Uma promessa dessa, uma palavra dessa que o Senhor vem mostrando, o desfecho do plano de salvação, significa muito para essa geração, principalmente para essa geração que nós estamos. Isso não pode ser ignorado, porque as pessoas estão esquecendo de buscar Jesus de coração, de alma, de verdade, para poder crescer espiritualmente para um grande dia desse evento da volta do Senhor Jesus. A Bíblia, ao mesmo tempo que faz a promessa da volta de Jesus, também nutre em nós essa expectativa. Nós precisamos estar sempre com a nossa mente voltada para essa expectativa da volta de Jesus, porque Ele vai voltar. E essa expectativa da volta de Jesus gera algumas reações. Tem pessoas, como a gente viu na própria parábola, que entende isso, olha isso, mas não pratica, ou seja, são iguaizinhos às virgens imprudentes. Entra por um vídeo, sai pelo outro, vida que segue, não tem nada a ver com isso. Já tem um outro grupo, que é uma reação das pessoas que entendem a volta de Jesus, nutrem uma expectativa da volta de Jesus, se prepara para isso. São dois grupos totalmente distintos. Esse grupo está espalhado aqui na igreja. Aqui na igreja mesmo, nesse momento, tem um grupo que olha e diz assim: eu estou preparado para a volta de Jesus, não entra por aqui, sai por aqui, preciso consertar minha vida, preciso alinhar a minha espiritualidade com Deus, eu preciso entrar mais na presença do Senhor. Mas tem um outro grupo que diz assim: vida que segue, isso não tem nada a ver, e essa palavra não é para mim. Porque pensam assim esses grupos? Não é somente aqui na igreja que tem. A igreja espalhada pela face da terra, existem esses dois grupos. No texto base que a gente leu, de Mateus 25, a gente vê o versículo 5, essas imprudentes, as virgens imprudentes, as noivas imprudentes, ele diz assim: e tardando o esposo, eles começaram a dormir, né? Ou seja, que som é esse que se dá? Esse som diz assim: o noivo não vem, está tornando para vir, está demorando demais. Eu acho que isso é a história da carochinha, eu acho que isso é fantasia, isso é coisa da cabeça dessas pessoas que pregam por aí. E pelo fato que vida segue, e a vida não muda, e a gente só vê corrupção, vê doença, vê isso e vê aquilo, então eu acho que o noivo não vai vir e eu começo a adormecer. E o motivo da imprudência é porque o noivo está demorando a chegar. Mas nós precisamos nutrir essa expectativa no aguardo da esperança do retorno de Cristo, porque um dia nós iremos para uma cidade que Ele prometeu que iria nos levar. Filipenses 3, versículo 20, ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Existe uma cidade, um lugar que Ele preparou, que nós vamos morar para sempre com Jesus já no céu. E por ocasião da vinda de Jesus, a Bíblia não apenas fala que Jesus vai retornar, mas ele diz também que as pessoas que morreram irão ressuscitar com Jesus para essa cidade santa. E outros que irão estar aqui na terra também irão ser arrebatados, irão ser transformados. É preciso a gente entender e prestar muito bem atenção que esse processo na teologia nós definimos como glorificação do corpo, a transformação final. Pastor, que glorificação do corpo é essa? É quando o nosso corpo serão transformados, transfigurados, e nós não mais teremos esse corpo que nós temos, mas ele será um outro corpo de glorificação. Chama-se de glorificação do corpo, a transformação final. E por que eu falo em transformação final? Porque existe uma transformação inicial. Pastor, então tem uma transformação final, que é a glorificação do corpo, onde o nosso corpo seremos transformados. E seremos iguaizinhos a Jesus quando teve o corpo glorificado. Entendi. E essa glorificação inicial começa quando? Já que tem uma final. Começa agora. Começa nesse momento, nessa vida que você está. Onde nós estamos pisando aqui nessa realidade. Tudo inicia aqui na terra. A nossa responsabilidade em Cristo Jesus, a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho,
Cristo, a nossa responsabilidade de comunhão com o Senhor e com os irmãos, a nossa responsabilidade de obedecer a palavra do Senhor, a nossa responsabilidade de ter vontade de participar de uma adoração, como nós participamos agora há pouco no Ministério de Música, de estarmos orando, de estarmos em coinonia. Aliás, em 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, o apóstolo Paulo fala a respeito disso, quando ele prega para os Tessalonicenses. Ele diz assim: porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes. Tessalônica era uma cidade que estava envolvida com os ídolos, mas quando eles conheceram Deus verdadeiro, Deus vivo, houve uma conversão. E o versículo 10 ele diz: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou entre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Que ira futura é essa? É quando todos serão julgados. Uns serão julgados, outros serão condenados. Uns irão: vinde bendito meu Pai para o lugar que eu preparei para vocês, essa morada celestial. E o outro grupo, ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não conheço. E aí a gente já faz a separação das prudentes e das imprudentes, das nuvens. Ou seja, Tessalônica teve uma transformação inicial aqui na terra. É por isso que eu e você nós precisamos ter esse entendimento, que nós precisamos orar mais, jejuar mais, buscar mais o Senhor. Hoje nós vemos tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Hoje eu tive uma sustentação oral no tribunal, tem pouco tempo. Era um desembargador, que ele não era o relator do processo que eu tinha, mas era o desembargador presidente do processo. A relatora deu o parecer dela, depois ele falou também, e a gente ficou ali no final observando os desembargadores que estavam lá. E na minha sustentação oral ele também se pronunciou. Quando eu vejo hoje, pela notícia do jornal, ele morreu rápido. Ou seja, eu estava no mês passado com ele, quando é agora a notícia morre. Quando eu olho e vejo aquilo ali, puxa vida, até quando nós precisamos entender que o Senhor vai voltar? Aliás, há duas formas de nós entendermos isso: o Senhor voltando, levando sua igreja, ou nós morrendo e nós nos encontrando com o Senhor Jesus. Então, há diversas formas, a gente precisa entender isso. Quando essa transformação inicial bate no meu peito e no seu, a gente fala de conversão. Porque os tessalônicos se converteram? Porque eu e você, nós nos convertemos, entregamos a nossa vida a Jesus. Em primeiro lugar, para nós adorarmos ao Deus vivo, Todo-Poderoso. Não é para a gente ficar pedindo coisa a Ele, bens materiais não. É a adoração ao Senhor Jesus, porque eu já falei aqui domingo passado, Mateus 6,33, diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o Reino de Deus, a sua justiça, demais coisas serão acrescentadas. Não inverte não, porque isso dá errado. Então, em primeiro lugar, conversão serve para nós servirmos ao Deus verdadeiro. Em segundo lugar, para a gente aguardar essa chamada do Senhor Jesus, ou a gente indo para Ele, o Cristo vindo buscar a sua igreja. Então a conversão é simplificada e aponta para essas duas direções: deixar os ídolos, abandonar o pecado e adorar ao Deus verdadeiro. É para isso que nós nos convertemos. Então o regresso de Jesus é um tema central dentro das Escrituras. A volta de Jesus é a espinha dorsal bíblica que aponta para a redenção, a nossa libertação geral, e nós estamos esperando por Jesus. Em primeiro lugar é isso. Em segundo lugar, nós podemos destacar que a parábola das 10 virgens, ele fala que Jesus vai voltar, mas nós, como igreja, a sua noiva precisa estar o quê? Preparada. Vamos voltar lá para o texto de Apocalipse, que eu disse que ia explorar esse texto. Apocalipse 19, versículo 7, para a gente poder entender melhor. O texto fala que existe uma esposa que se aprontou. Então fala da preparação dessa noiva.
ele diz: vamos nos alegrar, vamos dar glória a Deus, porque a boda do Cordeiro vai acontecer, o casamento do Cordeiro vai acontecer. É o casamento de Cristo com o seu povo, com a sua igreja. A esposa se aprontou. Ele fala de uma preparação da esposa. Vamos entender a alegoria do casamento. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Você consegue imaginar uma noiva, uma mulher, uma moça, sendo chamada de imediatamente para um casamento? Você imagina, ela está em casa, chegou da escola, chegou da faculdade, e o pai faz assim: se prepara porque você vai agora casar. O que é que ela vai dizer? Opa! Como assim? Casar com quem? Aonde? Como assim? Eu nem sei desse negócio de casamento. Pois é, se prepara que você vai casar. Na época da minha avó, muitos casamentos se davam por acordo familiar. Era chamado casamentos arranjados. O que é casamento arranjado? É um casamento que era um acordo estratégico feito entre as famílias, que funcionava como um contrato social, um contrato financeiro, e a união se dava por isso, e não por amor, nem por romance. Não existia flerte, não existia amor, não existia romance. Nada disso existia. Então, os principais objetivos desse casamento arranjado era a consolidação de riqueza, manutenção de status social, fortalecimento de aliança política e financeira. Esse era o casamento arranjado. De modo que muita gente se casou sem gostar da outra pessoa, porque era empurrada para poder casar. Esse tipo de casamento não envolve o amor da noiva para o amor do noivo. Esse casamento vai dar ruim. Aliás, muita gente poderia até dizer, né? Prefiro ficar só, solteira, do que ter um casamento arranjado como esse. Na parábola das 10 virgens, a espera do noivo traz essa reflexão. Nós precisamos estarmos preparados e não podemos ter esse casamento arranjado ou feito às pressas. Ou seja, nós não podemos ir ao encontro do Senhor Jesus de qualquer jeito, nem às pressas, vai dar ruim. O texto que a gente acabou de ler agora, ele fala, inclusive o versículo 8, o próximo versículo, ela está tão preparada que diz assim: foi dado à noiva uma veste de linho finíssimo, puro e resplandecente. A noiva estava tão preparada que ela se preparou de linho nobre, de um vestido resplandecente. Isso significa dizer que a noiva estava preparada para esperar o noivo. Tanto é que ela se aprontou para receber o noivo, e ela recebe também uma veste de linho fino, puro e resplandecente. Ela está à espera do noivo, à espera do casamento. Já a noiva despreparada, ela não vai entrar, não vai se casar, ela prefere fugir, ou depois ela vai ver que perdeu a grande chance, vai querer dar o golpe do baú e não vai conseguir, vai ficar do lado de fora esperando. O que estava pronto e preparado desfrutou do noivo, do casamento, e desfrutou também da festa do casamento. Aquelas que estavam despreparadas ficaram do lado de fora. E uma outra coisa, nessa festa, o noivo, que é Cristo, não vai aceitar penetras. Posso entrar aqui de qualquer jeito? Não, você não pode entrar, porque você não está na lista dos convidados. Agora,